Que a graça e a paz de Cristo esteja com você e com sua família. Quem é a culpa das nossas tentações? Será Deus? Será o diabo? Será que a culpa é nossa? Vamos ver o que Tiago nos diz sobre isso. Nós iremos iniciar o estudo na carta de Tiago, o 4º episódio. Nós já vimos algumas questões. Por exemplo, nós vimos que a carta ela é bem direta, ela é bem objetiva. Tiago não se preocupa muito em dar muitas explicações teológicas e não se aprofunda na teologia como o apóstolo Paulo, por exemplo. Porém, ele é extremamente prático na sua carta. E o alvo da carta de Tiago é para que o cristão pudesse dar um verdadeiro testemunho da sua fé. Mais adiante, ele vai dizer que essa fé tem que ser manifestada através de uma vida prática. Mas até chegar nesse momento, ele vai argumentando algumas realidades da nossa vida que todos nós passamos e que nós devemos vivenciar segundo a vontade de Deus. Tiago, ele se denomina como servo do Senhor Jesus, como aquele que, apesar de ter uma posição de liderança na igreja, ele está ali como servo do Senhor, ele escreve aos cristãos essa carta, não como alguém que está cobrando alguma coisa, mas alguém que está instruindo no Senhor conforme a vontade do Senhor. Ele escreve aqui, nós já vimos isso, as 12 tribos da dispersão, se referindo aos cristãos judeus que estavam espalhados pela região, principalmente do Império Romano, devido à perseguição religiosa que eles estavam sofrendo, né? Então, ele escreve para esses cristãos espalhados pelo mundo naquela época. Mas, quando ele menciona as 12 tribos, naquele contexto já não era mais o sentido, né, das 12 tribos de Israel, mas estava se referindo ao povo de Deus como um todo, incluindo, então, a igreja do Senhor Jesus, que somos nós. Então, Tiago vai falar, são situações da vida não só daqueles crentes do primeiro século, mas também a respeito das situações da nossa vida. Por exemplo, ele vai falar sobre provações, tribulações, adversidades. Todos nós passamos por adversidades. Seja no primeiro século, no século II, no terceiro, século XIX, século XXI. E até no século 22, 23, sei lá quantos séculos ainda teremos pela frente. Todos passaremos por situações difíceis, inclusive os cristãos. Por isso que Tiago, ele vai falar aqui sobre como nós devemos reagir a essa situação. E nós já vimos que ele diz uma coisa importante. Nós devemos ter alegria, grande alegria, ao passarmos por esses momentos na vida. Porque é um momento para a nossa fé ser aprovada diante de Deus. E essas situações produzem perseverança, produzem maturidade, produzem integridade e produzem um caráter em nós nada deficiente diante de Deus. Isso nos possibilita crescermos na presença do Senhor, crescermos na fé do Senhor, nos tornando pessoas mais maduras, cristãos íntegros, sem qualquer falta em nossa vida. O Senhor nos aperfeiçoa dessa maneira. Vimos também que nem sempre é tão fácil entender isso. Para compreendermos e para termos alegria na adversidade, precisamos da sabedoria que vem do Senhor. A sabedoria que Ele nos oferece para encararmos essas situações. Então, Tiago nos diz que nós devemos orar, clamar ao Senhor para que nos dê sabedoria. E orar com fé. Uma oração convicta de que Ele pode nos conceder essa sabedoria. E não só buscar essa sabedoria por ela mesma, mas para que possamos usá-la nos caminhos de Deus. Para que, de fato, possamos conduzir a nossa vida na vontade do Senhor. E aí, Tiago vai começar a dar alguns exemplos de situação, de provações, de adversidades, de momentos que nós somos testados em nossa fé. E aí ele vai falar sobre finanças. Quando ele fala aqui sobre os pobres, a maioria, com certeza, desses cristãos do primeiro século, para os quais ele estava escrevendo, eram cristãos que estavam passando dificuldade financeira. Puxa vida, eles estavam longe das suas residências, eles estavam longe da sua família, muitos perderam seus negócios, perderam seus empregos,
muitos não eram aceitos em algumas determinadas funções por o fato de serem cristãos, então passavam por dificuldades. E Tiago diz para eles, olha, você deve se orgulhar, porque a situação de pobreza de vocês não é a limitação da vida de vocês, porque a limitação da vida de vocês não está nas circunstâncias financeiras, porque o próprio Cristo veio a esse mundo e se fez pobre, mas agora qual é a condição dele? De exaltado nas alturas. E todo cristão tem essa promessa sobre a sua vida. Então, eles não deveriam olhar para a circunstância da pobreza como algo definitivo. Era o momento de provar a fé dessas pessoas, para que eles olhassem para a glória que estava reservada em Cristo Jesus. Do mesmo modo, ele fala do rico. Não é porque você tem condição financeira que você deve se acomodar, porque a própria condição financeira favorável é uma provação na sua vida. Porque se você olha para a sua condição financeira como o seu porto seguro, você está fadado a fracasso, porque o dinheiro, as riquezas, elas podem ir embora. Como o próprio Tiago diz aqui, que é como a flor do campo, que logo murcha, logo passa. Então, o rico também, ele deve se orgulhar na sua humildade em Cristo Jesus, na sua dependência de Cristo Jesus. Então, as duas maneiras são provações na nossa vida, tanto a pobreza quanto a riqueza. A nossa fé é provada, o nosso caráter é amadurecido quando olhamos corretamente para essas circunstâncias, quando olhamos corretamente para esses momentos da nossa vida e agimos com sabedoria. E aí, Tiago vai falar no versículo 12, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Novamente, ele traz aqui à tona a ideia da alegria, da satisfação por passar por provações. Porque se antes ele disse que nós seríamos testados, nós caminharíamos para a perseverança, aqui ele chega na conclusão que é uma realidade. Nós perseveraremos nas tribulações, nas provações, e isso é motivo de grande alegria para nós. Nós somos considerados bem-aventurados por suportarmos tudo isso. Não que a força esteja em nós, a força pertence a Deus, mas justamente porque nós estaremos em Deus durante esses tempos da nossa vida, é que nós conseguiremos passar por essa situação. E todos passarão por isso. Pobre, rico, jovem, velho, homem, mulher, pessoa escolarizada, pessoa mais humilde, todos passarão por essas situações da vida. Mas nós precisamos perseverar em cada uma dessas situações. Porque o mal pior da nossa vida não são as circunstâncias que enfrentamos, mas o resultado de como enfrentamos isso. O mal externo maior é de nós não resistirmos, de nós não perseverarmos nessas situações. Por isso que olhar para as circunstâncias da vida é necessário olhar com a perspectiva correta. Quando passamos por qualquer situação da nossa vida, devemos continuar a manifestar o nosso testemunho cristão. E Tiago, numa perspectiva escatológica, aqui no final de tudo, ele vai dizer que nós receberemos a coroa da vida. A coroa da vida, ela se refere a uma coroa que o atleta recebia quando finalizava uma competição na época dos Jogos Olímpicos. E aí quem vencia uma prova recebia uma coroa, um ramo, de folhas que daria o símbolo daquela vitória. E aí Tiago também nos diz a respeito disso. Ele diz que nós recebemos essa coroa, uma coroa da vitória, mas não uma coroa como dos atletas, que com o tempo ela se perdia, mas uma coroa eterna. Ou seja, o que Tiago está falando é que de fato, ao completarmos essa jornada com perseverança em nossa vida, nós desfrutaremos da vida eterna que temos em Cristo Jesus. E o Senhor, então, Ele coloca essas situações na nossa vida, nós vamos passar por elas,
Ele vai nos fazer perseverantes e desfrutaremos das bênçãos que Ele tem preparado para nós. Por isso, tenham grande alegria e sejam felizes por pertencer ao Senhor, mesmo passando por situações complicadas em suas vidas. Essas são as provações. Mas o perigo que Tiago coloca aqui é de confundirmos as coisas. Confundirmos provações com tentações em nossa vida. Porque quando passamos por momentos difíceis, e aí nós, em vez de mantermos o testemunho cristão, nós caímos em pecado, nós mudamos a nossa postura, nós cometemos erros, nós começamos a ter a tendência de falar que a culpa não é nossa somente, mas a culpa do próprio Deus. É o que o Tiago diz aqui, versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. O que o Tiago está dizendo é que nós temos essa mania de fugir da responsabilidade. É uma desculpa. Eu tô passando por esse momento, eu desviei da igreja, porque eu estou passando uma crise aqui em casa. Eu me afastei dos caminhos do Senhor, porque eu estou passando por uma crise financeira. Eu estou desmotivado espiritualmente, porque eu estou enfermo, alguém da minha família está enferma. Eu estou mais fraco na fé por causa da pandemia. Nós sempre inventamos desculpa. Nas coisas mais simples da nossa vida, nós inventamos desculpa. Por exemplo, se você está com um copo na mão, esse copo cai, quebra, o que você fala? Opa, escapuliu da minha mão. A gente não fala assim, eu deixei cair. É como se o copo tivesse vida, tivesse pulado das nossas mãos. Nós fazemos isso. Nós fazemos isso com o próprio Deus. Nós, às vezes, colocamos as situações que nós estamos passando como culpa de Deus. Tiago diz, então, que nós buscamos transferir as nossas responsabilidades, culpando a outros e, às vezes, culpando o próprio Senhor. Mas o Senhor, Tiago coloca aqui que Ele nos prova. Ele nos prova. E provação não te leva ao pecado. Pecado é uma responsabilidade individual de cada um de nós. Por isso que ele diz, ninguém pode dizer que é tentado por Deus. A culpa não é de Deus. A culpa não é do outro. A culpa é nossa. Se nós olharmos para a narrativa lá em Gênesis, no capítulo 3, quando há a queda, Deus questiona Adão por que ele tinha feito. E aí o que Adão vai dizer? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ele transfere a responsabilidade do pecado, do erro, tanto para Eva, sua esposa, mas quanto para o próprio Deus. Foi o Senhor que me deu essa mulher, que nos fez cair. Então, desde sempre, desde que o pecado adentrou no mundo, nós temos muita dificuldade de assumir as nossas responsabilidades. Começamos a culpar os outros. Podemos perguntar, às vezes em nossa vida, o chamado e se? Por exemplo, se eu não tivesse tanto prestígio no meu cargo, jamais seria assediado. Se eu não fosse tão bonito ou bonita, eu não teria caído em pecado. Se a pessoa não fosse tão interessante, eu não caía em pecado. Se eu não fosse tão pobre, eu não caía em pecado. E a gente começa a colocar a culpa nas circunstâncias, nas situações, e nunca assumimos a responsabilidade. Às vezes também nós achamos que jamais cairemos ou que tal pessoa cairá em pecado, mas tomemos cuidado, porque todos nós somos tentados. Daqui a pouco ele vai nos mostrar como nós somos tentados. Que a tentação é um impulso para o que é mal, para o que é errado, para o pecado. E aí, consequentemente, Tiago diz, isso não pode proceder de Deus. Você acha mesmo que Deus vai te empurrar para o pecado? Deus vai te empurrar para o que é mal? Claro que não. Nós
vamos para isso por nós mesmos, pela nossa própria vontade. Deus, ele prova os seus filhos, não para que tenham uma reação pecaminosa, mas para que perseverem. Quando Jesus é tentado, lá em Lucas capítulo 4, lá diz que ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor. E lá ele foi tentado. Mas será que Deus quis que seu filho amado caísse em tentação? Não. O propósito dele é para que ele resistisse à aprovação. De fato, ele resistiu com grande glória. Satanás tentou Jesus. Tentou provocar o mal na vida do nosso mestre. Deus não faz isso. Deus proporciona sempre o bem para aqueles que o amam. E aí o versículo 14, Tiago vai dizer: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Ou seja, nós caímos em pecado por causa do nosso mau desejo, para nossa inclinação por coisas ruins. Lá em Romanos, no capítulo 1, quando Paulo está falando a respeito do pecado, ele diz lá que Deus deixou os homens entregues às suas próprias vontades. E qual é a vontade do homem? Pecar. E pecar, e pecar. Essa é a nossa vontade. Essa é a vontade do nosso coração. Então, se nós pecamos, é por causa do nosso coração, por causa da nossa vontade. Lembre-se, Tiago está falando para crentes aqui. Ele está falando para crentes que cedem às suas tentações, às suas cobiças, aos seus desejos carnais, desejos egoístas, desejos ilícitos. Lá em Marcos capítulo 7, versículo 21 e 22. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Tudo procede do coração. Não são as circunstâncias que nos levam a pecar. Não são, nesse sentido, nem o próprio diabo que nos leva a pecar. Somos nós mesmos. O que Satanás faz é usar as circunstâncias para nos tentar. Mas cedemos ao pecado, à tentação por causa do nosso coração. E uma vez que a cobiça aflora em nós, ela nos atrai de tal maneira que é uma força como se fosse um sequestro. É a mesma ideia. É como se você saísse de si mesmo para ser jogado num abismo. E essa tentação vai nos seduzindo, vai nos persuadindo de tal maneira que gera em nós satisfação, mas uma satisfação enganosa. Porque de fato, irmãos, se pecar fosse de todo ruim, nós jamais faríamos isso. Mas por causa da cobiça do nosso coração, por causa do engano que ele traz, nós temos uma falsa satisfação quando pecamos. E é claro que após pecarmos, aqueles que têm Cristo Jesus, o Espírito Santo em sua vida, percebem o erro, e aí vem a tristeza do arrependimento, né? A consciência que está fazendo coisa errada. Você sai do seu cativeiro, né? A sedução do pecado, e é relembrado a respeito da verdade. E aí Tiago continua: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então é a sequência. A cobiça, a tentação, né? O pecado em si, a prática em si. Porque o fato de sermos tentados não necessariamente é um erro. Jesus foi tentado em todas as coisas. Nós seremos tentados em todas as coisas. O problema é ceder a essa tentação. É desejar aquilo que está tentando a minha alma. Quando você faz isso, você cai em pecado. E aqui, quando ele fala de concebido, usa a mesma ideia, né? Da biologia, quando um espermatozoide encontra com um óvulo e ali concebe a vida, surge uma criança.
É a mesma ideia. Junta o desejo, a tentação, junta as duas coisas, gera o pecado. Aí há uma situação interessante, que o desejo seria o anzol, a tentação seria a isca e o pecado seria o peixe que vem para fora da água. Aí pescou, já era. Pescou, pecou. E o resultado não é tão engraçado, né? O resultado é a morte. Provérbios capítulo 7, versículo 6, diz assim: Porque da janela da minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Ele ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da casa dela. No crepúsculo, ao anoitecer, na escuridão da noite e nas trevas. Eis que a mulher lhe saiu ao encontro com roupas de prostituta e astúcia no coração. É espalhafatosa e inquieta, os seus pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Ela agarrou o jovem e o beijou, e com maior descaramento lhe disse: Eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos, hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao seu encontro, vim procurá-lo, e agora o encontrei. Já cobri de coxos a minha cama de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Venha, vamos nos embriagar com as delícias do amor até o amanhecer. Gozemos amores, porque meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe. Levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro. Não voltará para casa antes da lua cheia. Ela o seduziu com as suas muitas palavras. Com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. Então, Salomão coloca aqui um exemplo de um jovem que foi seduzido, ele foi tentado por uma mulher que estava se insinuando para ele. E a culpa é dela? Somente? Claro que não. Deus diz que ele estava observando tudo isso. Ele estava desejando tudo isso. Desejou e buscou a consumação de tudo. E no instante, versículo 22, ele a seguiu como boi que vai para o matadouro, como animal que corre para a armadilha, até que uma flecha lhe atravesse o coração. Ele era como a ave que corre para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, aí Salomão conclui que aquilo era uma cilada. A tentação é uma cilada. O pecado é uma cilada que nos leva a morte. E naquele contexto ali poderia acontecer tantas coisas, inclusive o próprio marido chegar e dar o flagra na situação e geraria a morte. Tantas outras circunstâncias poderiam ser geradas ali. Tudo isso começou o desejo do coração, a tentação, gerando pecado que geraria a morte. Por isso, irmãos, pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo em nós, devemos criar hábitos que expressam e que não ignorem a força da inclinação para satisfazermos qualquer desejo que não seja do Senhor. A nossa carne milita contra o Espírito. Por isso que devemos nos preocupar com a santidade de vida, que ela nos fortalece no nosso relacionamento com Deus e nos gera capacidade para resistir à tentação. Não brinquem com isso. Não brinquem com o pecado. Não brinquem com o desejo do seu coração. Ideias e práticas erradas não nascem da noite para o dia. É algo que vai sendo semeado no nosso coração. Nós vamos deixando, deixa isso para lá. E isso vai ficando no coração. A gente não vai fugindo da aparência do mal. Quando percebermos, já estaremos totalmente envolvidos, totalmente nesse lamaçal. À medida que nos alimentamos de conceitos contrários à vontade de Deus, não podemos esperar. Depois queremos fazer a vontade dele. Por isso que devemos nos alimentar da vontade dele, da palavra dele, estarmos cada vez mais próximos ao Senhor, para que possamos nos desviar dessas tentações que nos cercam. Pois a culpa nunca é de Deus, a culpa é nossa. Deus está sempre ao nosso lado para nos auxiliar a resistir às tentações. Então, se por um lado
aqueles que perseveram recebem a coroa, que é a vida eterna. Por outro lado, somos lembrados aqui que aqueles que não perseveram, aqueles que se entregam às suas tentações, colherão a morte. Então, Tiago ele vai continuar o argumento agora da importância da santificação em nossa vida, para tratarmos essas tentações. No versículo 16 vai dizer: não se enganem, meus amados irmãos. Não permitam que vocês sejam enganados em achar que a tentação não está fora de vocês, que é coisa de Deus colocando na vida de vocês. Não, Deus prova, Deus não tenta. Então não sejam ignorantes quanto a isso. Entendam como é o coração de vocês. Entendam como a alma de vocês é inclinada ao pecado. Deus não é a fonte da tentação, mas Ele é a fonte da boa dádiva, do dom perfeito. No versículo 17 ele diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, a única saída que nós temos é em Deus. A única constância de vida que nós podemos ter é em Deus, porque nós somos inconstantes. Ao mesmo tempo que agora estamos aqui estudando a palavra de Deus, desejosos por aprender mais de Deus, pode ser que daqui a pouco o seu coração vai desejar pecar, porque você é instável e você pode pecar. Você vai acabar pecando, infelizmente. Mas em Deus não há isso. Ele é o mesmo, ele não muda. Ele não muda a sua essência, seu caráter, a sua postura. Não há variação nele. E aí, Tiago diz que ele é nosso Pai. Podemos nos aproximar dele e descansar nele, nos refugiar nele como filhos amados. Porque ele ilumina a nossa vida. Ele traz luz para nós. Ele nos mostra onde nosso coração é mais inclinado a pecar. Já viu? Percebeu isso? Que naquilo que nosso coração é mais inclinado a pecar, parece que quando ouvimos sermões, lemos a palavra de Deus, Deus fica jogando luz na nossa vida. Olha, essa área é a área perigosa da sua vida, tome cuidado. Ele é assim em nós. Ele nos ilumina. E mais do que a iluminação do sol aqui, porque o sol pode gerar sombras, né? E o sol vem e vai, vem e vai. Deus não, Deus permanece. Se você quiser se livrar das tentações da sua vida, você deve o tempo todo permanecer na presença de Deus. E Deus continua a nos dar a sua bênção. Versículo 18 diz assim: pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Essa palavra da verdade é o Evangelho. É por meio do Evangelho que Deus nos auxilia a resistir às tentações. E essa palavra é uma palavra viva, uma palavra verdadeira, uma palavra que de fato nos livra da morte. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A nossa fundamentação para resistir às tentações, para enfrentarmos as provações, é na palavra de Deus. Interessante que Tiago diz que nós que vivemos na palavra de Deus, nós somos os primeiros frutos do que Deus está para fazer. Ele fala de primícias aqui em dois sentidos. Nós somos os primeiros a oferecer a Deus uma gratidão sacrificial. Romanos 12, versículo 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, se vocês comem ou bebem, façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, eu que tenho a palavra da verdade, eu tenho o Evangelho,
Eu sei que eu não devo satisfazer os meus desejos do coração. Eu devo viver para a glória de Deus. A minha vida é para Ele, uma oferta ao Senhor. Em um outro sentido, que ele coloca como primícias aqui, além de nos ofertarmos a Ele, nós somos o princípio da libertação de Deus sobre esse mundo pecaminoso. Toda a criação será libertada da queda do pecado. Não haverá mais tentações, não haverá mais pecado, não haverá mais morte. É o que Paulo nos diz nesse sentido, lá em Romanos capítulo 8, versículo 21. Na esperança de que a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, nós podemos finalizar essa parte de hoje nesse sentido. Nós já começamos a vivenciar isso em Cristo Jesus. De que não precisamos mais cair em tentação. Deus nos livra do mal. Nós não precisamos mais ceder às inclinações da nossa carne. Já podemos desfrutar do viver para Deus, do agradar a Deus. Tiago faz esse alerta para que haja essa reflexão na nossa vida. Observemos como estamos vivendo, o que nós estamos passando. E não coloquemos a culpa em Deus, se estamos pecando. Assumamos as nossas responsabilidades e confessemos a Ele os nossos pecados. Confesse ao Senhor as suas fraquezas e peça para que o Pai das Luzes te auxilie nessa sua jornada. Seja as dificuldades que você passar, as tribulações, as provações, que você não transforme isso em pecado, mas que você reaja a isso com perseverança, crendo na coroa da vida que está preparada para nós. Amém? Fique na paz e até mais.